E, Jefferson, eu vou contar uma vida aqui. Eu achei muito interessante observar hoje para minha vida atual. Uhum. Nessa vida, eu estava casada, tinha uma menininha e eu morava num lugar muito bonito, parecendo uma casa, como fosse um castelo, graminha verde, uma vida da época, com aquele vestido longo, tinha aquelas armações por baixo, e eu era casada com um rapaz com muito dinheiro, ele se relacionava com outras mulheres, eu vivia num casamento de aparência. Uhum. Eu não tinha aquele vínculo de amor, porque eu trazia aquela decepção amorosa em relação à postura dele, mas só que pela conveniência de eu não estar ganhando dinheiro, eu cuidando só da casa, eu fiquei naquela situação sem saber o que fazer. Aí o que aconteceu? Teve uma festa na minha casa e eu vi um rapaz naquela atração física, me relacionei com ele. Ele falou que ele estava de passagem, que ele eu nunca mais ia ver ele. Acabei engravidando. Cheguei a contar para o meu marido e ele aceitou cuidar dessa criança. Mas Uhum. foi uma vida assim que ele rejeitou esse menino. E eu Uhum. lembro que o menininho, cabelinho preto, bem lisinho, e ele tinha aquela roupinha que tinha, esqueci o nome da época. Uhum. Que tem Nossa, tipo uma esqueci o nome. gravatinha, como se fosse. Isso, isso, Eu isso. tô até E, visualizando já. e a menininha loirinha, branquinha, e esse menininho moreninho era completamente diferente do pai. E ele ficou com muita raiva da criança e destratava desse menininho. Uhum. E eu fiquei naquele sentimento assim: poxa, tô refém desse casamento, não tenho recurso financeiro para sair desse lar, para cuidar da minha família, para ser feliz, independente se eu ia arrumar um companheiro ou não. E Uhum. eu vivi aquela vida assim muito refém por causa das questões da época também, que eu ia ser mal falada. Era como fosse uma mulher da rua quando estava separada. Então Uhum. eu fiquei naquele casamento, aguentando aquela situação, e o aprendizado que me trouxe para essa vida qual foi? Que eu saí de casa com 13 anos para trabalhar, busquei a minha independência, é, tive essa maturidade de não engravidar jovem, com 17 anos, com 18 ou com 19, engravidei só com 27 e eu coloquei na minha cabeça, desde jovem, eu só vou ter um filho quando eu ter uma casa, uma estrutura, um lar. Eu preciso Uhum. ter algo material para eu engravidar. Porque depois de me lembrar dessa vida, eu falei assim, agora faz sentido por que eu quis trazer essa segurança e por que eu precisei de muitos anos ao lado do meu companheiro atual para trazer essa segurança para ter um filho. Eu era muito insegura. Eu Uhum. falava assim: eu quero ser mãe, mas eu não me sinto preparada psicologicamente para ser mãe com 19 anos, com 20 ou 21. Uhum. Então, trouxe essa questão assim emocional que para mim foi muito marcante viver uma vida naquela situação, mesmo eu amando aquelas duas crianças. Então eu me senti assim, sem força. E nessa Uhum. vida foi ao oposto, foi aquele pontapé para mim fazer diferente, sabe? Uhum. Uhum. Nossa, Pri, perfeito. Me fala uma coisa, você Sim, conheceu o Washington com qual idade? 19 anos. Na Então. verdade, eu conheci ele, assim, de ver ele quando eu tinha 13 anos. Mas de que começar a conversar com ele e namorar ele foi só com 19. Uhum. Uhum. Tá. É interessante, porque você conheceu ele já bem novinha, Sim. né? Eu perguntei isso e minha intuição não falhou, porque é, minha experiência já me mostra muitas vezes, vários casos, que as pessoas encontram o amor já muito novinho, Sim. né? Quando isso acontece, tem, não é uma garantia, não é uma assinatura de certeza, mas já tem um lance aí, tá? Já tem um lance, tá? Já tem um Entendo. lance de outras encarnações, tá?
com ele, mas depois, ainda nova, com 19 anos, é isso, né? Isso. Você, então, começou a namorar com ele. Então, ainda bem que deu tempo de voltar e fazer. Já pensou? Se não desse, Sim. né? Bom, então, já suspeitem quando já tem aí uns amores, assim, desde novinhas, né? Ou novinhos, pode ter já aí uma oportunidade, né? Mas não é a certeza, é só para Sim. observar. Isso. Né? A outra coisa é o seguinte, no teu caso, essa história você explicou muito bem feito, é até uma dinâmica que nas reconsultas eu utilizo para que a pessoa entenda por que a história Isso. foi mostrada, né? Então, Sim. mais uma vez, e eu não errei em dizer que você é madura mesmo, porque eu não sabia dessa tua parte Não. da tua história, eu tô sabendo agora. Imagino que Sim. a maioria das pessoas que te acompanham talvez não conheça essa tua história. Então, você saiu de casa com 13 anos, né? Com 13 Então, anos. Sim. e você é bem mais nova que eu, então já foi uma geração que não sai de casa, Não. né? Não sai de casa e não sai de casa cedo, né? Então você veio com isso muito claro, muito maduro e com uma consciência, uma lembrança mesmo que inconsciente, Sim. muito forte. Ou seja, você veio com a tua programação encarnatória fresca, mesmo que inconsciente. Isso. Por isso que você foi uma pessoa madura, determinada e focada, certo? Sim. Certo. Bom, você tocou tua vida, então reencontrou com o Washington, namorou, Isso. ficou um tempão e você Isso. ficava insegura Sim. de ter um filho, até você ter a tua segurança, o seu lar, o seu trabalho, uma estrutura com o teu marido e tudo mais. Sim. Você poderia levar isso tão a sério que de repente você nunca teria filhos. Tem muitas Isso. pessoas que com essas histórias parecidas com a sua, elas não conseguem Bloqueia, ter, né? elas Sim. bloqueiam. E aí, por exemplo, Sim. a psicoterapia reencarnacionista serve para desbloquear, Isso. né? As regressões servem. Esses Mas ainda medos. tem um ponto aí para você. Você teve, olha, eu vou te dar uma ideia aqui que talvez você nunca tenha pensado. Sim. Mas como você já trouxe 3 histórias, né? Eu Sim. já vejo aqui, pela minha visão, que uma, você então desencarna assassinada, Isso. grávida, né? Então Sim. você não tem o teu filho. O teu filho Não. morre junto com você, Sim. né? Tá? A segunda, você morre e o teu filho fica, Isso. certo? Verdade? Né? Sim. Terceira, você tem essa experiência com o teu filho e um relacionamento que você ficou presa. Olha. Então, o que Sim. acontece? Você tem um histórico, pelo menos nessas 3 histórias, Sim. que a tua relação foi interrompida, você foi antes, vamos assim dizer, ou Sim. foi cedo, Sim. que foi a Sim. segunda e o teu filho ficou e sofreu, Sim. e nessa terceira você ficou refém, você não pôde entregar muito e o teu filho sofreu também. Sim. Sim. Então, o que acontece nessa, como Priscila, você não quer ter filho, entende? Entendo. Porque o Olha, teu que histórico, interessante. Sim. é, o teu histórico foi traumático, tá? Sim. Nesse sentido da gestação e de ser mãe. Então, nada melhor, olha que coisa, você ter juntado tudo, Sim. absolutamente tudo, em uma só. Muito Por legal, isso não? que eu falei para você que, Sim. Pri, preste atenção nessa tua encarnação, porque ela Isso. pode ser o grande diferencial, um divisor d'águas na sua história definitiva Isso. espiritual daqui para frente. Você tá, tipo assim, num ponto ápice da tua jornada. E você só tem 31, é isso? Nessa 31. encarnação? Meu Sim. Deus do Sim. céu. O que mais, né? Tipo assim, o que é mais possível, né, de fazer, né? Sim. E eu tenho certeza que você tem muitos planos para fazer ainda. Sim, muitos. Mas você já está se saindo extraordinariamente bem, assim, sabe? Eu estou impressionado. E aí você, nessa, está fazendo tudo juntinho. E você conseguiu quebrar esse... E seria totalmente compreensível você Sim. não ter filhos, não se arriscar nessa empreitada, porque você já passou por tudo isso. Mas Entendo. você foi em tudo. Você
nasceu, você encarnou nessa família, então que o teu Sim, marido é o teu pai, né? isso. O teu marido foi o teu algoz, né? O teu filho de agora, ele foi Foi, o mesmo, foi sim. o filho. Sim, Então, filha, é só sair, apagar a luz e ir embora, entendeu? Porque maravilhoso. porque tá impressionante, eu estou realmente impressionado. Então, vamos assim dizer, eu realmente não esperava que a gente Sim, entraria nesse nível, porque eu realmente estou conhecendo todas essas histórias sim, agora com o agora. pessoal que Sim, tá vendo, né? E eu estou fazendo uma análise assim bem sincera, sem jogar confete, assim, puxar o teu sim, saco, assim, sabe? E olha, eu estou impressionado, eu estou impressionado. Eu realmente, eu tava com o sentimento que essa nossa gravação, ela sim, seria uma gravação inédita, porque ninguém isso. nunca fez isso. Pelo menos dentro do que eu já tinha pesquisado ou já vi ao Sim, longo de esses anos de YouTube, né? Mas eu não sabia que ia ser assim tão profundo mesmo. É praticamente assim, eu vou ser bem direto. Eu fiz uma sessão com você de sim. psicoterapia Analisando. reencarnacionista, Sim, tá? Só que as regressões que você já teve espontaneamente.